A verdade oculta sobre as doenças na piscicultura. Isso é que eu vou falar hoje, hein? Olha que tema pesado assim, né? A verdade oculta sobre as doenças na piscicultura. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre doenças em piscicultura? Tá? Quando foi a primeira vez que você ouviu? Eu, particularmente, Paulo Roberto, ouvi quando eu estava na faculdade ainda. Tá? Eu vi um pouco na graduação, na época da disciplina de piscicultura. Ouvi um pouco falar, tinha lá nos livros que a gente estudava, nos estágios que eu fazia, né? A gente ouvia falar muito pouco de piscicultura. Mas também estou falando de vários e vários anos atrás, né? Não preciso falar de quando. Na especialização, quando eu acabei de formar e eu fui para a especialização na Universidade Federal de Goiás, aí eu ficava o dia inteiro no setor de piscicultura. Eu cuidava do setor de piscicultura lá na Universidade Federal de Goiás. E aí eu comecei a entender mais um pouquinho de doença, ver mais como é que acontecia, essas coisas todas, né? Que eu chegava às 7h30 da manhã e saía às 7 horas da noite do setor. Às vezes até varava a noite lá quando a gente fazia treinamento alimentar de peixe de cor. Né? Mas vamos lá. Lá no setor de piscicultura, né, o professor, né, na especialização, ele sempre falava assim que logo após os manejos, biometria, despesca, transferência de peixe nos tanques, enfim, fechamento de tanque, né? A gente precisava dar um banho, né? De colocar sal num balde e dar um banho nos peixes antes de devolver eles para o tanque. E era um banho rápido, né? Por quê? Porque esse banho com salmoura ali, essa solução, ela promovia a produção de um muco, tá? Que cobre o corpo do peixe e tem como função cicatrizar possíveis ferimentos que apareceram ali, alguma escamação, né? De repente você está fazendo manejo, sai uma escama, sai outra, ali já vira porta de entrada, né, para alguma doença. Então, quando você faz esse trabalho, essa produção desse muco, ela permite isso, essa cicatrização. E também formar uma espécie de capa protetora. Tá? Não é a capa do Superman, não, mas é uma capa protetora contra a entrada de micro-organismos causadores de doença, né? Então eu vi isso na prática lá na minha especialização, pois até então só tinha visto livro de faculdade, bastante, né? Havia muito pouco em estágio na época que eu estava estagiando, mas na prática eu vi isso lá no setor. E era batata, tá? Eu falo aqui com experiência para vocês que era batata, principalmente na época de inverno. Na época do inverno era a época que mais acontecia isso, né? Se a gente esquecia de dar um banho de água com sal, podia esperar que os peixes, logo, alguns peixes, né, demonstrariam alguma situação que não estava legal. Isso eu estou falando, né, lá dos longínquos anos de 2004. Falei que lá... A aquicultura, né, eu mais particularmente falo bem da piscicultura, é a atividade agropecuária que mais cresce no Brasil e no mundo e desempenha um papel significativo no fornecimento mundial de alimentos. Entretanto, um dos principais entraves da atividade está bem relacionado com essa questão de sanidade, de biosseguridade. Por quê, Paulo? Todos os animais, claro, né, nós também, né, mas especificamente falando de criações, todos os animais estão suscetíveis a situações de estresse em criações em cativeiro, tá? E consequentemente ao quê? Problemas de saúde, queda de desempenho, mortalidade. A criação de peixes, o seu negócio de piscicultura, quanto mais intensivo ele for, mais você vai favorecer o estresse. Em sequência do quê? Do desconforto dos animais, propiciando o aparecimento de mortalidades, culminando com o quê? Com prejuízos econômicos. Mas, Paulo, o que significa esse tal de estresse? Não acredito que você vai falar para mim que peixe estressa. Estresse, soma de respostas físicas e mentais causadas por estímulos externos. E quando esses estímulos persistem por um longo tempo, os mecanismos de defesa do corpo, eles não respondem mais eficazmente. Então, assim, perde eficácia. Quando você está estimulando o estresse, você está causando estresse naqueles peixes, eles vão ficando estressados a ponto de baixar a imunidade, entra a doença nesse momento, né? Aumenta a possibilidade do aparecimento de doenças. E essas doenças, por sua vez, podem ocasionar a morte dos seus peixes. Tá certo? Entendeu? Então, que é uma sequência,
né? Esse é um ponto importante que você deve estar bem atento ou bem atenta em seu negócio de piscicultura, em seu negócio de criação de peixes, transformando a sua criação de peixes em um negócio. Por isso que eu separei esse tema hoje e para apresentar várias informações sobre isso daqui, tá certo? Então, olha aqui, principalmente, tá? Vou repetir, principalmente nas produções intensivas, alguns agentes, né, causadores de doença, como bactéria, como vírus, eles podem simplesmente dizimar a sua produção, tá? Claro, no cenário mais agressivo e mais fora do controle existente é o que? Vai dizimar a sua produção, como aconteceu em algumas vezes, por exemplo, algumas produções no Nordeste, pensando em aquicultura, né, o quanto que, por exemplo, a doença da mancha branca causou problema na produção de camarão. Praticamente parou a produção de camarão no Brasil. Uma doença, né, que no modo mais agressivo, no cenário mais agressivo e fora do controle, dizimou a produção. Ou, se não dizimar a produção, ele pode atingir índices aí de 25%, 50%, 75% de perda, causando o quê? Um enorme prejuízo, né, no seu negócio de piscicultura. As grandes perdas, né, como eu te disse aí, de 25%, 50%, 75% de produção, ou as perdas totais, elas acontecem quando? Quando alguns pontos específicos de manejo não são levados em consideração. O objetivo do seu negócio de piscicultura é extrair o máximo de produtividade dentro da sua estrutura produtiva, de acordo com o seu sistema de produção. Tô certo? Extrair o máximo, né, de desempenho ali, de produtividade na estrutura que você está produzindo, que são os seus tanques, os seus viseiros, dentro daquele sistema de produção específico. Mas isso tem que estar em equilíbrio com o meio ambiente. Senão, olha só, vai literalmente por água abaixo. Tudo isso, todo o seu planejamento, toda a sua produção, enfim, vai por água abaixo, não tem jeito, né? E pensa comigo uma coisa aqui. Vamos fazer uma comparação com o coronavírus, tá? Como é que acontece o contágio, por exemplo? Como é que você tem contato com o vírus, né? Às vezes você está conversando com alguém, está sem máscara, e aí está falando, vai alguns gotículas ali no ar, ou alguém espirra perto de você e você respira aquilo ali e tal. Ou você põe a mão, pega uma água, né, vai beber num copo que alguém já bebeu e esse alguém está com o vírus. Ou você pega no copo ali que alguém pegou também, você nem pega outro, alguém te dá na mão, e aí você pega a mão, tá lá assim, você passa a mão no olho, passa a mão na boca, enfim. Isso aí pode causar, isso aí você pode ser contaminado, né? Você pode se contagiar com isso daí. Por isso que a gente usa máscara, né? Por isso que a gente está usando o álcool 70% para prevenir esse tipo de situação. Mas por que eu estou falando isso? Né? Eu comecei para falar de peixe, eu estou falando de doença no ser humano? Não, eu estou fazendo uma comparação aqui. Por quê? Para chegar no ponto seguinte. Como que acontece o contágio dos peixes com a doença? Né? Existem dois tipos de transmissão. Vamos falar que é 3. Por quê? Porque tem a transmissão horizontal direta, que é o quê? Quando um peixe, dentro do tanque, ele entra em contato com o outro. Né? Então, se esse peixe daqui, ele está doente, ele dentro do tanque, ele encosta no outro, esse peixe aqui, ele pode ficar doente também. Tá certo? Essa é a transmissão horizontal direta, quando tem contato. Na transmissão horizontal indireta, é o quê? O agente causador da doença, ele pode estar ali na água, presente na água, ou presente nos sedimentos. E aí o peixe que está aqui nadando, né, tranquilamente, lá o peixinho que está nadando, ele pega e, pela água, ele pode, se ele tiver numa situação de estresse, talvez, de baixa imunidade, ele pode ser contaminado com esse causador de doença. Ou se é um peixe que vai lá no fundo, nos sedimentos ali, tem contato com esses micro-organismos que estão lá. Então, essa é a transmissão horizontal indireta, tá certo? E qual que é o outro tipo de transmissão, Paulo? Você falou que era 3. Transmissão vertical. Ixi, como é que é essa transmissão vertical? De pai para filho, entendeu? Então, existem algumas doenças que podem sim ser transmitidas quando acontece a reprodução, tá certo? Então, os reprodutores, eles vão passar para os seus descendentes isso daí. Então, assim, imagina que coisa, né? Interessante, né? 3 tipos de transmissão.
de contato, transmissão direta, indireta pela água ou pelos sedimentos, mas não são todos os agentes patogênicos que podem sobreviver muito tempo na água, eles têm que estar dentro de células do organismo, mas é possível acontecer alguma vez, ok? E também essa transmissão que passa aí dos reprodutores para a sua prole. Beleza. Você pode citar para nós aqui, Paulo, de repente, os tipos de doença que existem? Vamos lá, vamos falar dos tipos de doença que existem aqui. Então, seguinte, bacteriana, né? É a de maior impacto econômico no Brasil, causada por bactérias, por isso que chama bacteriana, acomete todas as fases de criação dos peixes e todas as espécies de peixe. Claro que a gente tem as mais representativas, vamos dizer assim, como é a bactéria Streptococcus, como é a Francisella, tá certo? Enfim, várias outras que a gente poderia falar aqui. Mas é a doença que acomete em todas as fases de criação e todas as espécies de peixe. Tem maior impacto no Brasil. Doenças fúngicas, o que? O fungo é o que está causando aquela doença ali. É muito comum em todos os sistemas de produção. Principalmente ali na época do inverno, então nem se fala, né? O produtor liga, Paulo, mais comum saprolenha, né? Paulo, meus peixes aqui parece que tem algodão neles aqui nos olhos, nas nadadeiras, né? Aquela coisa toda, aí você chega lá, você identifica isso daí. Parasitária, né? Ela tem mais importância. Parasitas, vermes, ela tem maior importância, vamos dizer assim, em peixes nativos, tá? E estágios iniciais de vida das tilápias, por exemplo. Larvas, pós-larvas, alevinos, a gente pode ter muito problema com doença parasitária, tá? Com esses vermes, talvez. E doenças virais também, né? Que já fazem parte da piscicultura brasileira. Eu não sei se você acompanhou, se é do seu conhecimento, em 2020, final de 2020, aí, 1 ano e meio mais ou menos atrás, foi notificado o primeiro caso de SKNV, né, no Brasil. E é uma doença, na verdade, que ela já está no Brasil inteiro, só que nunca tinha sido notificada, e dessa vez o produtor foi lá e notificou, tal, aquela coisa toda. E aí você pode perguntar para mim, Paulo, então o que seria uma diferença, né, entre uma diferença produtiva, vamos ser mais simples assim, uma diferença produtiva, mais direta, uma diferença produtiva entre uma piscicultura com peixe doente, tá, e uma piscicultura com peixe saudável? Vamos lá. Piscicultura com peixe doente, o que a gente identifica nela? O que acontece nela? Ó, produtividade bem menor, seja por perdas diárias, né? Se a sua piscicultura lá, ela tá com doença acometendo, você vai ter perda diária de peixe, não adianta. Todo dia vai subir peixe morto, vai estar aquela coisa toda, assim, e dá uma coisa ruim no coração da gente, assim, sei lá, você tem que retirar isso daí, tem todo um trabalho cuidadoso para você manter isso daí, por quê? Porque você tem que enterrar, tem que jogar cal por cima, não é a maioria das pessoas que fazem isso, principalmente grandes produções em tanques rede, eu já vi acontecer demais, eles tirarem o peixe com a mão e jogar no lago, jogar no rio, jogar na represa. E aí, você acha que vai resolver alguma coisa? Tirar de dentro do tanque e jogar do lado de fora do tanque? A fonte contaminadora está lá, né? Aquele indivíduo morto ali, ele é uma fonte contaminadora de todos os outros. Eu já falei de transmissão aqui. Como é que acontece a transmissão? Transmissão horizontal, transmissão vertical. Principalmente nesse caso, transmissão horizontal com contato ou pela água. O que adianta você tirar o peixe dentro do tanque e jogar ele do lado de fora do tanque? Não vira, você tem que tirar, colocar num recipiente, que seja um balde, né, um tambor, levar para a margem, ter um buraco lá justamente para você escavar, para você colocar esse peixe lá dentro, jogar cal e enterrar. Por quê? Porque você tem que tirar isso daí da sua produção. Então tá, perdas diárias causam todo esse problema que eu expliquei aqui para você, ou por incapacidade do próprio peixe ter um desenvolvimento saudável. Isso faz com que a sua piscicultura, o seu negócio de piscicultura fique inviável, se você só tem peixe doente lá. Tá? Então essa é a característica de uma piscicultura com peixe doente. O seu negócio fica inviável.
praticamente, né? Por quê? Mais um ponto, porque o seu custo de produção vai aumentar, porque você vai ter que fazer um tratamento, você não pode deixar simplesmente os peixes morrendo, você vai ter que fazer um tratamento ali. Como é que você trata peixe? Você vai gastar uma grana, por exemplo, com antibiótico, que hoje, olha, dependendo da região aí, vai custar o quê? De R$ 1.500 a R$ 3.000 o quilo do produto. Por quê? Porque é vendido em dólar. E olha o dólar como é que tá. Então, assim, imagina que piscicultura, por exemplo, 1 quilo de R$ 1.500 até R$ 3.000, 1 quilo de antibiótico para você poder fazer tratamento de peixe. Em pisciculturas grandes, tá? Quem está produzindo aí 30, 60, 500 toneladas de peixe por mês, 1 quilo de produto não dá nem para o primeiro dia. Então, estou falando ali de às vezes você gastar 1 quilo por refeição. Imagina que são 3 refeições. R$ 3.000, 3 quilos por dia. Vezes R$ 3.000 são R$ 9.000 por dia. Só para o primeiro dia. Olha só o que acontece. O tratamento, mais ou menos, ele dura de 7 a 10 dias. Se ele durar 7 dias, são R$ 21.000. Oh, é mais, né? É muito mais do que isso daí, né? Então, olha só, se ele durar 10 dias, são R$ 90.000. Se você gastar 9 mil por dia vezes 10 dias, R$ 90.000. Vê que loucura que é uma coisa dessa. É praticamente inviável, principalmente se for uma grande produção, né? E aí você começa a ter uma base do aumento do seu custo de produção quando você vai tratar da doença, né? Mais uma característica de piscicultura com peixe doente, aumento no custo de produção. Atraso no seu escalonamento. Puxa vida, depois do seu tratamento, além do peixe estar com dificuldade de se alimentar, talvez, perdeu peso, não vai bater já o peso de abate no ciclo de produção total, vai ter uma extensão. Depois que você faz o tratamento, você tem que esperar aí 7 dias, 15 dias, 30 dias para fazer a comercialização desse peixe. Então, assim, às vezes você já atrasou 30, 60 dias por conta que ele estava doente, aí teve que fazer o tratamento, vai ter que esperar mais 30 dias para poder comercializar esse peixe. E aí? Estoura seu planejamento. Estoura, não tem condição, estoura. Piscicultura com peixe doente, estoura todo o planejamento do produtor. Tem mais? Tem. Desuniformidade dos lotes. Ué. Por quê? Porque às vezes tem peixe que está doente, tem peixe que não está. Esse que não está, ele teve um desenvolvimento melhor. O que ficou doente, se ele não morreu, ele está com um desenvolvimento pior. Então você vai fazer uma despesca, vai estar lá peixe de 1 quilo, peixe de 800 gramas, peixe de 600, peixe de 400, às vezes peixe de 200. E aí, na hora que o comprador chega lá para tirar esses peixes de você, o que acontece? Vai dar diferença. Vai dar diferença. Não adianta. Piscicultura com peixe doente é problema. Tá certo? Vai dar, sim, desuniformidade nos seus lotes. E a piscicultura com peixe saudável? É o inverso disso. Alta produtividade, tá? Peixes homogêneos. Eu já falei de produtividade aqui na quarta-feira, como que você melhora a sua produtividade. Se você tem todos os seus peixes sadios, principalmente sadios nutricionalmente, com imunidade lá em cima, você vai só aumentando a sua produção, aumentando ali, tendo índices de produtividade cada vez maiores, até chegar no equilíbrio. E aí você tem peixes homogêneos, você sai daquela despadronização, os lotes ficam todos padronizados, tá certo? E aí o que acontece? Você tem um retorno maior sobre esses peixes. Por quê? Porque o comprador chega e vai, olha lá, rapaz, olha que peixe bonito esses seus aí, hein? Moço, estou acostumado a rodar nas pisciculturas, pegar peixe desuniforme, peixe despadronizado, peixe de 400 quilos, peixe de 1 quilo no mesmo tanque. Cheguei aqui e está com tudo média de 900 gramas, tudo média de 1,1 kg. Tudo média de 3 quilos, eu não sei qual espécie que você está trabalhando, estou dando um exemplo aqui. Tudo média de 3 quilos, não tem um peixe fora da média. Por quê? Porque o peixe está tudo sadio, tá certo? Então isso melhora demais o seu relacionamento com o seu comprador. Menor custo de produção. Por quê? Porque você não vai gastar com tratamento. Lembra que eu falei que o antibiótico ele pode custar aí de R$ 1.500 a R$ 3.000 o quilo? E às vezes você gasta 1, 2, 3 quilos por dia durante 7 a 10 dias? Seu custo de produção está dentro do seu planejamento. O que acontece? Você pode talvez investir na prevenção. E aí você fala assim, nossa, mas lá vem o Paulo agora, né? Falar investir na prevenção com vacinação.
mas é um investimento que se paga ao longo do ciclo de criação. Por quê? É o ciclo de produção. Porque, de repente, o que você investiu naquele momento ali retorna muito melhor para você lá na frente. Os seus desafios serão bem menores. Escalonamento em dia. Eu falei que dá problema de escalonamento na piscicultura com peixe doente, né? Piscicultura com peixe saudável, o seu escalonamento vai estar em dia. Se você programou fazer despescas semestrais, despescas trimestrais, despescas mensais, eles vão acontecer. Pode ter certeza que esse escalonamento vai acontecer. Por que é importante saber sobre doença de peixe? Porque, como eu disse, ou você entende que esta é uma realidade hoje, principalmente para você que produz ou quer produzir, porque quanto mais informação você possuir, melhor será para você se prevenir e evitar grandes perdas que de repente poderiam inviabilizar o seu negócio, a sua piscicultura como negócio. Aí você pergunta, né? Aí se eu não souber reconhecer um peixe doente, o que acontece? Ó, lembra que aquele ditado assim, ó, é o olho do dono que engorda o boi? Na piscicultura a gente fala assim, o olho do dono que descobre como é que os seus peixes estão, né? Que engorda os peixes também, brincadeira, né? E é bem semelhante conosco. Por exemplo, quando a gente está doente, né? A primeira coisa que acontece é o quê? Perda de apetite. Perda de apetite. Não tem jeito, você ficou doente, você perde apetite. Porque você fica ruim, aquela coisa ruim assim, não dá conta de se alimentar direito. E você sabe que se você não se alimentar, você não vai sarar. Fica naquela dificuldade, né? No peixe é da mesma forma. Mas tem algumas vezes que os peixes, por exemplo, assim, ó, fica tocando piorra. Eu não sei como é que chama isso aí na sua região. Tocar piorra. Aqui a gente fala tocar piorra quando o peixe fica nadando de forma errada, assim, ó. Fica nadando de forma errada. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? O peixe às vezes fica desse jeito, nadando assim, correndo atrás nadando atrás da cauda dele, ou fica dando pirueta, enfim, aqui a gente fala tocando piorra, não sei como é que chama isso, você pode até colocar nos comentários aí, quando o peixe fica com o nome certo para poder falar, aproveitando a presença dos professores aí, ó. Natação errática, esse é o nome certo, para poder falar aqui. Ó, algumas vezes, o que pode acontecer? Você identifica os olhos dos peixes, né, eles ficam tão grandes assim, eles ficam tão inchados que eles estufam para fora. Às vezes até sai, até o olho cai, assim, né? Sai de dentro. Às vezes você pegou no peixe, assim, ó, o olho explode para fora, né? Uma coisa absurda, né? Barriga fica inchada, muito inchada a barriga ali, você sabe que tem alguma infecção, alguma inflamação ali. Lesão nas nadadeiras e nas escamas, feridas pelo corpo, manchas na pele. Então, assim, é muito difícil, tá? Você não identificar quando um peixe está doente, porque todos esses sintomas, vamos dizer assim, todas essas situações acontecem, tá? Eu vou contar um exemplo aqui, né? Um exemplo até que assim, eu não vou contar de onde que é, né? Quem que é, porque seria, como é que a gente fala? Seria cômico se não fosse trágico, né? Cheguei na piscicultura, né? O produtor falou assim, eu quero que você venha aqui e tal, dar uma consultoria aqui. Aí a gente combinou, fui lá. E aí já aconteceu isso algumas vezes. O produtor falou assim, rapaz, eu estou mexendo com peixe aqui na primeira vez aqui, eu quero melhorar meus resultados aqui, mas olha esse tanque aqui. Esse tanque aqui é bonito demais de ver, rapaz. Parece que o peixe demonstra a alegria dele. Como assim o peixe demonstra a alegria dele? Olha só, principalmente depois que eu jogo ração, os peixes ficam nadando, ele fica tão feliz que ele fica nadando assim, ó, dando volta por cima da água. Aí então o peixe está feliz quando ele está nadando assim, dando volta em cima da água. Interessante, fala mais. Ele falou assim, isso acontece nesse tanque aqui. Eu acho que esse aqui é o lote dos peixes mais felizes que eu tenho. Porque eu chego aqui, tem sempre um ou dois ou mais peixes assim, dando volta em cima da água aqui todo dia. Às vezes um morre, eu pego, jogo ele ali da frente para bicho comer. Todo dia eu tiro peixe morto aqui. Mas eu acho bonito demais quando eles ficam assim, ó, nadando assim, ó, feliz demais quando eu estou jogando a ração. Eu falei assim, Nossa Senhora do peixe feliz, me ajuda a falar para esse cara que tem algum problema na piscicultura dele aqui, de uma forma que eu não vou deixar ele triste com essa situação. Não era felicidade, né? E já aconteceu isso várias vezes. E parece uma coisa
para talvez você que é da área, parece uma coisa assim, nossa, mas esse cara não sabia disso? Tem coisas que são óbvias para nós, que somos da área, mas tem coisas simples que não são óbvias para quem não é da área. E é por isso que eu venho aqui, trago informação, me disponibilizo a estar aqui nesse momento com você, trazendo informação, trazendo conteúdo, para desmistificar a produção de peixe um pouco, para mostrar mesmo que a produção de peixe, ela pode e é uma produção lucrativa. Que você se entender que a piscicultura é um negócio, você vira a chave aqui dentro para entender que você pode sim faturar bastante com a piscicultura, mesmo em épocas de desafio como essa que a gente está vivendo, tá certo? Olha só, de quanto em quanto tempo eu preciso analisar a sanidade dos meus peixes, por exemplo? Na minha opinião, diariamente, tá? Diariamente, você ou seu colaborador, principalmente você tem que observar o comportamento dos seus peixes. Qual que é o melhor horário para você fazer isso, ou o melhor momento para você fazer isso? Principalmente ali nas refeições, nos horários das refeições. Por quê? Porque é a hora que o peixe vai aparecer para você, né? Se você ficar olhando de longe um tanque, ou um viveiro, ou um tanque rede, ou um tanque suspenso, enfim, os peixes vão estar lá, vão estar lá dentro. Se for tanque suspenso, talvez seja mais fácil, que a água fica mais transparente, e aí você consegue ver ali o peixe com maior facilidade. Você vê o movimento que ele está fazendo lá dentro, aquela coisa toda, né? Quando você chega próximo, ele sobe, às vezes, para se alimentar. Num viveiro escavado, que a gente busca assim, uma transparência de mais ou menos 30, 45 centímetros, não é tão simples de você ver o peixe lá dentro. Às vezes você vê o risco na água que eles fazem, alguma movimentação. Tanque rede também é mais fácil você ver quando os peixes estão subindo para se alimentar. Mas vamos lá. Nos horários de arraçoamento, de fornecimento de ração, é o melhor horário para poder você fazer essa observação. Por quê? Porque você chega lá, se o peixe não subir, tá, para se alimentar. Ah, Paulo, mas a espécie de peixe que eu tenho ela é muito arisca. Aqui a gente fala, é muito velhaca, né? Espécie velhaca, ela só aparece quando a gente sai, assim ela vai lá se alimentar. Beleza, se você sai, ela está se alimentando, excelente. Mas naquele momento ali, ó, se você começa a verificar peixes mortos, né, ali na superfície, peixes moribundos, que são aqueles peixes que não morreram, mas estão com um pé na cova, outro no sabonete, estão perto de morrer. Então, nesse momento ali, você faz essa observação, se tiver 2, 3, 10, 50, 100 ali em cima, o pau está quebrando. O pau está quebrando e aí você tem que fazer essa verificação de sanidade, tá certo? Por isso que eu falo que dá para você fazer todo dia. Por quê? Porque na hora que ou você ou seu colaborador, na hora que vai jogar ração, ele vê o que está acontecendo ali naquele momento. Não tem essa pessoa no mundo, só se for um cara super desleixado, tá? Desatento, que vai passar com a ração e vai jogar lá dentro lá e nem vai olhar se aqueles peixes estão batendo ou se teve algum movimento. Até para ver se está sobrando ração ou não. É possível fazer esse acompanhamento, tá certo? Mais especificamente em grandes pisciculturas de tanque e rede, é interessante fazer coletas trimestrais, né? Para acompanhar como é que está a existência ou não de micro-organismos causadores de doença ali dentro da sua piscicultura. Então pode ter certeza, se você tem interesse, se você já é produtor de peixe em tanque e rede, ou se você tem interesse de entrar na atividade, produzindo aí 50, 100, 200, 500 toneladas por mês, você obrigatoriamente vai ter que fazer esse acompanhamento, tá? Pelo menos uma vez a cada 3 meses, você pegar alguns peixes moribundos, mandar para o laboratório para ele fazer uma análise, para ele identificar ou não, tá, essa questão da existência de micro-organismos causadores de doenças ali. Como que eu posso melhorar a sanidade na piscicultura? Tá? Assistência técnica constante. É claro que eu vou puxar peixe para minha rede. É lógico que eu vou fazer isso. Até porque tem muitos técnicos que estão me assistindo aqui agora nesse momento. Né? Tem muitos profissionais aí, ó, me assistindo nesse momento. E eles sabem dessa real necessidade de você ter esse acompanhamento. O produtor que é mais esclarecido, que já acompanha a gente aqui há mais tempo, sabe da necessidade dele ter um acompanhamento técnico ali, para que possa ser feito todas essas análises, todas essas correções, de repente, durante a sua produção. Outro ponto importante, desinfecção das estruturas produtivas e dos equipamentos utilizados na sua piscicultura.
Isso é fato. Não adianta entre um lote e outro você não fazer a desinfecção da sua estrutura de produção, dos equipamentos que você utiliza ali. Ah, Paulo, para, né? Rede vai transmitir doença? Se eu falei lá no começo que pode ter transmissão direta quando tem contato entre peixes, que pode ter transmissão indireta, que é a água ter ali o micro-organismo causador de doença, ou sedimentos, onde o micro-organismo patogênico pode estar, se a rede estava lá na água, se a rede encosta no sedimento, se eu tiro a rede desse viveiro e pulo para um outro viveiro, o que eu estou fazendo? Eu estou levando doença de um tanque para o outro. É fato isso que você tem que fazer, você tem que ter um cuidado. Às vezes a rede que você utiliza para a sua área de alevinos ou para a sua área de engorda de determinada espécie, você não usa essa mesmo para outra área sua. Ah não, Paulo, eu só tenho uma rede aqui, beleza. Terminou de fazer um trabalho com a rede, dá uma lavada nessa rede, deixa ela ficar ali no sol. O sol é um excelente, vamos dizer assim, agente descontaminante. Ah, Paulo, mas você já falou que não pode deixar a rede no sol ali muito tempo, ela tem que secar na sombra. Cara, vai muito da prática nisso daí, né? Não é que você vai deixar ela esturricar ali no sol, que aí sim, ela vai acabar com as fibras ali daquela rede lá. Mas entre um trabalho e outro, ou você usar um desinfetante, tá? Hoje tem vários desinfetantes aí que você pode fazer a limpeza desses equipamentos, tá certo? Como um desinfetante aí que a gente tem é o Virkon, né? Que você pode utilizar nas redes, inclusive, com peixe lá dentro, você pode utilizar porque ele não causa nenhum problema lá para os peixes, tá certo? Vamos lá. Quarentena. Ah, espera aí, voltando um pouquinho aqui, ó, desinfecção da estrutura produtiva. O que é estrutura produtiva? É o seu tanque. Como é que você vai fazer isso? No seu viveiro, por exemplo. Pô, como é que eu vou desinfectar um viveiro? Vazio sanitário. Entre um lote e outro, você demorar 7 dias, pelo menos, se for possível, claro, né? Depende das regiões. Eu falei de clima, influência de clima aqui, região de inverno, região mais chuvosa, enfim, região mais quente. Às vezes pode demorar uns 10 dias, às vezes pode demorar menos, uns 5 dias. Você fazer uma desinfecção ali, né? Utilizando cal virgem, essas coisas todas, entre um lote e outro. E o tanque rede? Vai lavar esse tanque rede. Seja utilizado. Dei um exemplo aqui do Virkon aqui, né? Você fazer a lavagem desse tanque rede entre um lote e outro. Interessantíssimo também. Quarentena, você tem que trabalhar, você tem que colocar isso aí na sua cabeça. 90% das pisciculturas não trabalham com quarentena, que é o quê? Você recebe peixes de um laboratório de alevinos, né? De uma estação de reprodução, e aí você tem um lugar ali específico para você deixar esses peixes por um período, né? Para você ver se não foi manifestado nenhum tipo de doença, para você não levar essa doença direto para a sua área de produção. Paulo, isso é muito difícil de implantar. É, muito difícil de implantar. Pouquíssimas pisciculturas trabalham com quarentena hoje. O que acontece? O que é interessante você saber? O seu próprio laboratório fornecedor de alevinos é normal ou é comum, deveria ser normal, mas é comum que ele tenha essa estação de quarentena. Antes de fazer a venda dos peixes, esse laboratório ele deixa o peixe lá por um período de quarentenário lá, para ele verificar mesmo se não acontece nada. Grandes produtores de alevinos têm essa situação no Brasil hoje, tá? Fora do Brasil, aí é quase todo mundo. Mas aqui dentro do Brasil a gente está caminhando para acontecer essa situação. A gente está aí vivendo essa época de desafio de biosseguridade e você pode ter certeza que grandes produtores, grandes players já estão começando com essa utilização. Até vou dar exemplos aqui de laboratórios de alevino reconhecidos no país. Para você entrar lá dentro, e eu atendo alguns, para você entrar lá dentro, você tem que ter ficado no mínimo 7 dias sem ter visitado outra piscicultura. Tem piscicultura de engorda que você tem, para você entrar lá dentro, você tem que ter ficado pelo menos 15 dias fora de outra piscicultura. Ó, se eu visitei uma piscicultura hoje, eu só posso entrar naquela piscicultura específica 15 dias depois. E mesmo assim eu entro com aquelas botas brancas, 7 léguas, galocha, né? Jaleco, enfim, às vezes tomo até banho para poder entrar lá dentro. Por quê?
É o desafio, né, de biossegurança, de tudo aí. Como melhorar a sanidade na piscicultura? Utilização de ração fortificada em épocas estratégicas, principalmente na época do inverno. Você entrar com alguns dias antes do inverno com vitamina C e vitamina E na ração. Fazer uma suplementação. Buscar o máximo de conforto durante a manipulação dos seus peixes. Você faz manejo nos seus peixes. Você faz biometria, você faz transferência, você faz despesca. Esse peixe ele tem que se sentir confortável, mesmo numa situação de estresse, mesmo numa situação de desconforto, né? Que é esses manejos, tá? Pulsar em mesa classificadora adequada. Você não vai tratar de qualquer jeito, às vezes, você fazer a classificação dos seus peixes. Por quê? Porque ele vai estressar, vai baixar a imunidade e ele fica propício a manifestar a doença. Procedimento rápido, sem agressão. Tá? O máximo que você conseguir fazer sem agressão. Banhos com sal, já falei aqui lá no começo, que ajuda bastante a produção daquele muco. Vacinação é uma forma de você melhorar a sanidade da piscicultura, né? Principalmente a gente está falando de vacinação de tilápias em tanques rede. Vacinação da piscicultura hoje aumentou bastante. Nos últimos 10 anos tem aumentado exponencialmente, né? Eu lembro quando começou a falar de vacinação aí, uns 10, mais de 10 anos aí, né? Nossa, vacina para peixe, meu Deus, o que é isso? Vacina, como é que eu vou vacinar peixe e tal, né? O negócio todo. Principalmente para estreptococcus, né? Hoje a gente já tem várias vacinas que são licenciadas, né? Que são o quê? São as vacinas para uma bactéria específica, né? Que é a Streptococcus. Então já tem uma vacina específica para Streptococcus que é bastante utilizada. Vários laboratórios produzem essa vacina. E existem também as vacinas autógenas, que estão aí há mais de 3, 4 anos aí, que são o quê? Que são vacinas específicas para aquela produção, para aquela unidade produtiva. Então o pessoal identifica a bactéria, né, o agente causador daquela piscicultura ali, da doença naquela piscicultura, identifica, leva para o laboratório, faz uma vacina específica para aquela bactéria ou para aqueles agentes causadores de doença, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser 4, enfim, o que estiver acontecendo lá. Eles fazem uma vacina específica para ela, e aí essa vacina vem especificamente para aquela piscicultura, tá? Então, ela vai atingir aquele ponto lá. E isso é muito bacana também, né? E é uma solução pontual ali para aquele problema, tá certo? Onde que acontece os maiores erros em relação às doenças na piscicultura? Quando o produtor ele acha que não precisa seguir recomendação técnica e seguir boas práticas de produção para desenvolver atividade. Eu acabei de falar aqui um pouquinho de boas práticas ali para melhorar a sanidade na piscicultura. Então ele mesmo está criando condições adversas para a produção dele. E isso geralmente causa um belo prejuízo lá no final. Tá certo?